Boa tarde, amados e amadas do Senhor Jesus. Mais uma mensagem de Deus para os nossos corações. Esta está no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 33 até o 43. Este texto da palavra do Senhor, ele fala da crucificação de Jesus. O Senhor Jesus foi crucificado e esse texto diz que juntamente com ele foram crucificados também dois malfeitores, ou seja, dois criminosos, um à direita, o outro à esquerda. E essas três pessoas, elas morreram naquele mesmo dia da crucificação, ou seja, o Senhor Jesus e também aqueles dois criminosos que foram crucificados juntamente com ele. O Senhor Jesus, a morte dele, representa a única fonte de salvação. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:3 que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Em João 1:29 diz também que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, e também em João 14:6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo, meus amados, ele é a única fonte de salvação. Então naquelas três pessoas ali morrendo, aquele que estava no meio representava a salvação da humanidade. Do outro lado, estava representando ali as pessoas que não buscam esta salvação, que foi exatamente um homem que, enquanto que as autoridades estavam blasfemando de Jesus, dizendo, olha, se você é o Cristo, por que você salvou os outros e não salvou a si mesmo? E também os soldados também estavam criticando. Então aquele homem, ele, apesar de ser um criminoso, ele também entrou na mesma onda daqueles homens, daquelas autoridades, daqueles soldados, também blasfemando o Senhor Jesus. Ele diz, ó, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós, mas falando de uma forma muito grosseira. Então esse homem representa aqueles que morrem sem salvação. E do outro lado estava um outro homem que também era criminoso, mas que representa aqueles que morrem com vitória eterna, né? Então, aquele homem, ao invés dele seguir igual o outro, né, criticando Jesus, ele agiu totalmente diferente. E a primeira coisa, ele repreendeu o outro. Você não teme a Deus estando na mesma condenação? Ele falou, nós, na verdade, os nossos feitos merecem essa morte de cruz. Mas Jesus, nenhum mal ele fez. Aí ele se direcionou para o Senhor Jesus e falou o seguinte, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus deu uma resposta maravilhosa para aquele homem. Ele falou assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, meus amados, que resposta maravilhosa esta do Senhor Jesus. Portanto, aquele homem ali representava aqueles que morrem, mas com vitória. E hoje nós vamos estar refletindo exatamente vitória eterna na hora da morte. Então é possível, amados, uma pessoa ter uma vitória eterna na hora da morte. Porque aquele homem, embora o outro não buscou, mas este buscou a sua vitória na hora da morte. Às vezes a pessoa, tem gente que sabe quando ele vai morrer, e às vezes chama os familiares, junta tudo ali, faz vários pedidos. Tem gente que sente a hora de morrer. Então, era uma hora, aquele homem também, ele estava sentindo que aquela ali era a sua hora. Mas o que ele fez? Antes dele se apagar, ele buscou a sua vitória em Cristo. Hoje nós vamos estar refletindo sobre isso, né? Sobre vitória eterna na hora da morte. E como nós estamos falando na palavra morte,
Na Bíblia, essa palavra aparece pelo menos em 3 sentidos. A primeira morte é a morte física. O que é a morte física? A morte física, morte é separação. Então a morte física é a separação entre o corpo e o espírito. A Bíblia também fala da morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre o homem e o seu Criador por causa do pecado. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Lá em Romanos 5,12, diz também o seguinte: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, meus amados, em Adão, todos nós pecamos e, consequentemente, fomos separados de Deus. Isto chama-se morte espiritual, separação entre o homem e Deus. E a Bíblia fala também numa terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna, ela se dá quando o homem morre fisicamente, e se ele estiver separado do seu Criador, ou seja, se ele estiver morto espiritualmente, o que vai acontecer? Aí concretiza-se a morte eterna, ou seja, esta morte é irreversível. Essa morte é como o glaucoma, que a pessoa vai cegando e não tem mais como voltar, não tem mais como recuperar. Chama-se morte eterna. É o que Cristo chamou lá em Apocalipse 21:8, que ele diz que é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a morte eterna é a chamada segunda morte, que é o destino da pessoa, é como se fosse um lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, uma separação eterna de Deus. A pessoa não tem mais direito ao céu nunca mais, e isso é irreversível. Ao que tudo indica, aquele homem que rejeitou Jesus, que blasfemou contra Jesus, ele teve a mesma oportunidade que o outro teve de também buscar a Jesus, de buscar o perdão de Jesus, de buscar a salvação em Jesus, mas ele preferiu criticar Jesus. Então hoje, muita gente, ao invés de buscar a Jesus, faz a criticar de Jesus. As pessoas às vezes sabem buscar a balada, sabem buscar as festas, sabem buscar o carnaval, sabem buscar tudo. Mas aí quando chega na parte espiritual, eu não sei rezar, eu não sei orar, eu não sei buscar a Deus. Quer dizer, aprende tanta coisa errada, mas não sabe buscar a Deus, não sabe buscar a sua vitória eterna na hora da morte. Então é muito importante que a pessoa busque a sua vitória eterna. Não precisa ser na hora da morte, pode ser até antes da hora da morte. Importante que seja antes, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Então, o quanto mais cedo, melhor. Mas nós aqui estamos refletindo sobre vitória eterna na hora da morte. Porque aqueles 2 homens estavam morrendo naquele momento, naquela tarde, juntamente com o Senhor Jesus. Então é possível, até na hora da morte, a pessoa buscar a sua vitória, ser vitorioso em Cristo Jesus. E foi isso que aquele homem fez. Ele buscou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: olha, em verdade te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, meus amados, é isso que todo mundo deve buscar. A sua vitória no paraíso. Muita gente pode dizer: ah, mas aquele homem era criminoso, e eu que sou muito mais santo do que ele, será que eu não tenho direito a uma eternidade? Meus amados e amadas, Cristo não veio ao mundo salvar soberbo. Cristo veio salvar pecadores.
A palavra de Deus diz o seguinte: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Então, guardemos uma coisa nos nossos corações: Cristo não veio ao mundo para salvar soberbo, mas sim salvar pecadores. E aquele homem ali, mesmo sendo um criminoso, ele buscou perdão e Cristo perdoou. Ele buscou salvação e Cristo salvou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então foi exatamente aquilo que aquele homem fez. Buscou a sua vida eterna, ou seja, buscou a vitória eterna na hora da morte e alcançou a sua vitória. Que assim Deus também nos abençoe e que a gente possa aprender com este homem a buscar a nossa vitória. Não precisa ser na hora da morte, mas que a gente busque a nossa vitória em Cristo Jesus e que Ele nos abençoe. Amém.